O que é metafísica? Metafísica, na filosofia, é o estudo do ser enquanto ser, ou seja, da realidade em seu aspecto mais fundamental. Ela se ocupa de questões como o que significa algo existir, o que é a essência das coisas, o que é a causa primeira de tudo o que existe. Existe algo além do mundo físico? Na metafísica, diferenciam-se dois tipos de realidade: realidade empírica, física, acessível pelos sentidos. Realidade metafísica, acessada apenas pela razão, como o tempo, o ser, a alma e Deus. O problema da existência sem Deus, para o filósofo que nega Deus, a metafísica torna-se um desafio. Se há realidades que não são materiais, como a verdade, o bem, o ser em si, de onde elas vêm? Qual é sua fonte? A própria estrutura da realidade aponta para algo além dela. E isso é um argumento forte para a existência de um ser metafísico superior. Deus como ser necessário. Na tradição de Aristóteles, Tomás de Aquino e Leibniz, Deus é pensado como o ser necessário, ou seja, tudo o que existe tem uma causa ou razão de ser, princípio da razão suficiente, Leibniz. Mas essa cadeia de causas não pode retroceder infinitamente. Logo, deve haver um ser que existe por si mesmo, que não depende de nada para existir. Esse é Deus. Esse Deus não é físico, está além da matéria. É absoluto, eterno, imutável e necessário. É a causa de tudo, mas não causado por nada. Deus e a metafísica, dentro dessa estrutura, podemos dizer, se aceitamos a existência de coisas metafísicas, ideias, leis, tempo, moral, lógica, então não há como negar uma fonte última e necessária para tudo isso. Essa fonte é o que chamamos de Deus. Logo, Deus não só é compatível com a metafísica, mas é o seu fundamento. Portanto, negar Deus dentro da metafísica gera um vácuo ontológico. Não se pode explicar a existência do ser, das causas, da ordem e das leis metafísicas sem um fundamento último. E esse fundamento, por definição, é Deus, o ser necessário. Negar Deus e, ao mesmo tempo, afirmar realidades metafísicas é contraditório. Por isso, dentro de uma metafísica coerente, Deus não é apenas possível, mas necessário. A metafísica é o campo mais elevado da filosofia, porque lida com aquilo que está além do visível e do tangível. É o estudo da realidade em seu aspecto mais profundo e essencial, não apenas do que existe, mas do porquê e como as coisas existem. Nesse domínio, inevitavelmente nos deparamos com a ideia de um princípio absoluto, eterno, que sustenta e explica o ser das coisas. É justamente aqui que a noção de Deus como ser necessário se impõe com força. Filosofias que negam a existência de Deus, mas aceitam a validade da metafísica, enfrentam uma tensão interna. Ao afirmarem realidades não materiais, como leis universais, valores morais objetivos, lógica, consciência, admitem implicitamente que existe uma ordem que transcende o mundo físico. Ora, se há realidades não materiais que são universais e necessárias, qual é a origem delas? Negar Deus e ainda assim manter uma metafísica coerente é um esforço em vão. A existência de leis e princípios metafísicos aponta para algo fundante, que não depende de nada além de si mesmo e que dá sentido e estrutura à realidade. Deus como fundamento ontológico. Deus, na tradição metafísica clássica, não é apenas mais um ente entre outros, mas o fundamento do ser. Ele não existe dentro da realidade como algo criado, mas é a própria fonte do ser, aquilo que é por si mesmo. Ipsum esse subsistens, na expressão de Tomás de Aquino. Ele é a causa não causada, o motor imóvel, Aristóteles, o fundamento necessário de tudo o que é contingente, a razão última de por que há algo em vez de nada.
Sem esse ser necessário, a realidade seria um conjunto de fatos sem explicação, um caos ontológico. A metafísica clama por Deus. Se aceitamos que a metafísica é real, que existem aspectos da realidade que não são redutíveis à matéria, então somos levados, por necessidade lógica, à existência de algo além do mundo material. A própria noção de verdade, beleza, justiça e bem não pode ser explicada apenas com átomos e reações químicas. O amor, o sentido, a autoconsciência, todos esses apontam para uma dimensão mais alta da realidade. Logo, a metafísica clama por um fundamento absoluto e eterno. Esse fundamento é Deus. Ponto conclusão. Deus como necessidade filosófica, a negação de Deus dentro do campo da metafísica não apenas fragiliza o edifício filosófico, mas o torna incoerente. A existência de uma ordem metafísica implica a existência de um ser que dá origem, sustento e sentido a essa ordem. Assim, Deus não é um ser opcional, criado por conveniência religiosa. Deus, na metafísica, é uma exigência da razão. Ele é o ser necessário, sem o qual a realidade não poderia sequer ser pensada. Portanto, negar Deus é, em última instância, negar a própria metafísica. Se Deus é o ser necessário, o fundamento último de tudo o que existe, então a própria existência humana não é acidental. Isso nos leva a uma questão essencial. Qual o lugar do ser humano dentro dessa estrutura metafísica sustentada por Deus? O ser humano é o único ente conhecido que consegue refletir sobre o próprio ser. Somos conscientes, racionais, capazes de perguntar pelo porquê das coisas. E isso já nos coloca dentro do campo da metafísica. Pensar, desejar, amar, buscar o bem e a verdade, tudo isso aponta para uma dimensão da alma que não é redutível ao corpo físico. Nesse sentido, o homem, ao buscar sentido, já está, consciente ou não, procurando por Deus. Como disse Agostinho, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. A crise do ateísmo metafísico. Pensamento moderno tentou, em muitos momentos, expulsar Deus da filosofia e da vida pública. Mas, ao fazer isso, produziu um vazio existencial. Sem Deus, o ser humano perde seu fundamento último. A verdade se torna relativa. A moral se torna subjetiva. A existência se torna acidental e sem propósito. O resultado disso foi a angústia moderna, bem expressa em autores como Nietzsche, Sartre ou Camus, que viram na ausência de Deus uma ausência de sentido. Contudo, mesmo ao negá-lo, eles não conseguiram escapar do dilema. O ser humano continua metafísico por natureza, e a ausência de Deus não silencia as grandes perguntas, apenas as deixa sem resposta. A harmonia entre razão e fé à metafísica demonstra que a razão, quando levada ao extremo, não leva à negação de Deus, mas à sua afirmação necessária. Nesse ponto, razão e fé se encontram. Ambas reconhecem que há uma realidade superior, não visível aos olhos, mas evidente à inteligência. Fé e razão não são inimigas. São, como dizia João Paulo II, as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Deus é o alfa e o ômega da metafísica em um universo metafísico, onde o ser não pode ser explicado a partir de si mesmo. Deus surge como a única explicação coerente, lógica e filosófica para o fato de que algo existe. Ele é o alfa, o princípio de todas as coisas, e o ômega, o fim e o sentido último de tudo. Negar Deus dentro da metafísica é como negar o solo sobre o qual se está pisando. É construir um edifício sobre o vazio. Portanto, para qualquer filosofia que se leva a sério, Deus não é uma hipótese, mas uma necessidade. Não é um desejo emocional, mas uma exigência racional.
E todo aquele que busca sinceramente o sentido do ser, mesmo sem perceber, está caminhando em direção a ele. Se você chegou até aqui e gostou do tema, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.